Olá, vamos conversar sobre obsessão? Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre uma visão psicológica da obsessão, porque quando normalmente se ouve a palavra obsessão, é muito fácil remeter aí à questão do espiritismo, como se fosse assim, isso é um problema que espíritas têm, que médiums têm. Então, isso não tem nada a ver nem com a psicologia e nem com a psiquiatria. O que nós vamos procurar fazer aqui é ter uma compreensão psicológica desse termo, que é muito frequente no espiritismo e que tem implicações muito grandes na saúde mental, independente da pessoa ser espírita ou não. Então tá, vamos começar aqui. Vamos lembrar que quem tem mediunidade, e todos nós vamos ter em maior ou menor grau a mediunidade, sempre vai ter uma abertura psicológica para outras coisas que estão fora da nossa consciência, aquilo que habita no chamado mundo extrafísico. Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode imaginar que nós estamos aqui dentro de um oceano mental, compartilhando as nossas consciências, pensamentos e sentimentos com muitos outros seres que nesse momento não estão encarnados. Aquela perspectiva de que esses seres não existem e que, portanto, não interferem na nossa mente, lembra aqueles cirurgiões medievais que faziam cirurgias nos seus pacientes naqueles hospitais improvisados, sem usar luvas e sem lavar as mãos, porque eles não acreditavam na existência de germes, de bactérias, aqueles agentes biológicos todos. Então isso fazia com que o nível de infecção e morte nas cirurgias medievais fosse muito alto. Então foi preciso, posteriormente, que se compreendesse a existência desses outros agentes biológicos para que fossem tomadas providências para que esses seres orgânicos não interferissem nas cirurgias que os cirurgiões faziam. Então nós estamos atualmente num momento semelhante a esse, só que do ponto de vista psicológico. Então nós vamos partir aqui do princípio que existem consciências extrafísicas e que podem interferir no funcionamento da nossa mente. Se você não acredita nisso, então você nem precisa continuar ouvindo isso aqui. Mas vamos ficar dentro dessa compreensão que essas influências existem. Então vamos lá. O Espiritismo fala de 3 tipos de obsessão: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então vamos entender isso aí progressivamente. A obsessão simples é aquela interferência nos nossos pensamentos, provindas, né, de pessoas, de espíritos que estão habitando no chamado plano espiritual e coexistem ao nosso lado. Quando não existe uma compreensão que existem seres pensando e existindo fora do plano físico, a pessoa vai pensar que todos os pensamentos que estão na mente dela são dela própria. Isso vai fazer com que os pensamentos vindos de fora passam a ter o mesmo reconhecimento como se fossem os pensamentos da própria pessoa. Então você imagina 2 pessoas pensando dentro da sua própria cabeça. Esse estado de coisas é aquilo que a gente pode chamar de ansiedade, ou seja, ansiedade é basicamente mental. São muitos pensamentos, é uma chuva de pensamentos dentro da mente da pessoa que vão produzir aquilo que pode ser chamado de transtorno de déficit de atenção, pode aparecer como uma ansiedade generalizada, em que a pessoa fica preocupada permanentemente com tudo. Pode surgir também como o chamado transtorno do pânico, em que a pessoa tem um crescendo, né, de ansiedade por conta de muitos pensamentos do o pior que poderia acontecer,
resultando num disparo de uma condição de medo absurdo. Então, muitas vezes, aquilo que a gente chama de obsessão simples é aquilo que pode resultar nos quadros, né, da chamada ansiedade em suas várias formas. Quando nós entramos no campo da fascinação, nós estamos lidando com um fenômeno mais complexo, porque a fascinação ela envolve, sobretudo, o nosso lado emocional. A fascinação, então, ela pega aquilo que seria o nível emocional de uma pessoa e onde vão aparecer aquilo que nós chamamos de delírios, porque agora a pessoa não tem apenas a invasão nos seus próprios pensamentos, mas a pessoa vai estar sendo convencida de que aquilo que ela sente é verdadeiro. Então, nós temos delírios e nós temos vários tipos de delírio. Nós temos aí, por exemplo, o delírio de ciúme, o delírio de perseguição, o delírio de grandeza. Então, esses são apenas alguns delírios em que a pessoa fica absolutamente convencida de que o que ela está sentindo é verdadeiro. E quando você vê uma pessoa movida por esse delírio, então a pessoa ela vai recusar qualquer compreensão que aquilo que ela está pensando não seja verdadeiro, porque ela vai ter certeza que é. E é nesse sentido que essa forma de pensar pode estar associado ao que nós chamamos de depressão, porque a pessoa vai ter a certeza que a vida dela é ruim, que a vida dela não tem esperança, que não tem perspectiva e que ela teria que desistir da vida porque não tem solução para ela. Então, nesse sentido, a fascinação ela mostra um quadro mais grave daquilo que seria essa obsessão espiritual. E nós chegamos então ao terceiro tipo de obsessão, que é chamado de subjugação. Se a obsessão simples pegou o pensamento, a fascinação pegou a emoção, né? A subjugação ela pega a vontade, porque nesse ponto o agente invasor já penetrou dentro da estrutura psicológica da pessoa e passou a administrar e dirigir completamente o pensamento, a emoção, o sentimento e o comportamento da pessoa. E é nesses quadros que nós vamos assistir os quadros de surto, que pode ser o surto histérico, né, em que a pessoa tem uma emoção exacerbada, pode ser o surto maníaco, quando a pessoa tem um extremo de agitação e talvez até de agressividade, e o surto psicótico, né, quando a pessoa tem um comportamento desorganizado e autodestrutivo ou heterodestrutivo. Então, a subjugação já mostra uma pessoa completamente dominada. Dentro dessa perspectiva, quanto mais mediunidade uma pessoa tiver, mais ela vai estar aberta para esse tipo de influência. E esses transtornos, né, esses abalos provocados pela mediunidade desconhecida, tem a ver porque a pessoa não suspeita da existência dessa abertura e daí dessa influência e não tem aquele autoconhecimento para lidar com aquilo que é estranho à sua personalidade. Por isso que sempre vai ter uma proposta, né, provinda aí do campo espírita, que a pessoa pode usar dois recursos que são importantes para essa autoproteção. O primeiro é o autoconhecimento, quer dizer, quem sou eu, o que eu penso de verdade, o que eu sinto de verdade, o que eu quero de verdade. Porque esses agentes invasores vão querer interferir naquilo que a pessoa acha que é. Se você tiver um mapeamento do que você é e do que você quer de fato, você vai saber opor uma resistência aos pensamentos, emoções e sentimentos e vontades que não tenham a ver com aquilo que você é de fato. E aquele segundo ponto que é sempre importante mencionar é a questão da evangelização pessoal. É você se ater
a um padrão ético, moral, religioso, que te proteja de pensamentos ou condutas que não sejam moralmente adequadas. Isso vai te proteger das influências que estão afastadas dessa compreensão e dessa vivência espiritual e, ao mesmo tempo, também vai te aproximar e te sintonizar com espíritos do bem que vão ter uma ação protetora em relação a você, em relação a esse pessoal que não é do bem. Então, basicamente, a gente precisa entender que essa questão da obsessão, ela está no dia a dia nosso, nessas manifestações de ansiedade, depressão e surto, e que nós podemos e devemos nos proteger em relação a esses problemas, tá bom? Em outro momento, vamos continuar a conversar sobre isso. Até lá.